Boa tarde a todos, eu sou o Gabriel e nesse vídeo eu e meu grupo explicaremos os principais ciclos biogeoquímicos. Bom, mas o que são ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, podem ser definidos como processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, sua passagem do meio ambiente para os organismos vivos e destes de volta para o meio. Fiquem agora com os ciclos. No início, a água está presente na transpiração dos seres vivos, além de rios, lagos e oceanos. No meio, essa água evapora e se acumula, para depois se condensar nas nuvens. Já no final, acontece a precipitação da água, que volta para a Terra em forma de chuva, iniciando o ciclo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o ciclo do gás carbônico. Esse ciclo ele tem um início, entre algumas aspas, com a respiração de animais ou plantas, cujo eles consomem o gás do oxigênio e expelem o gás carbônico. Outro fato também, outra ocorrência que pode expelir gás carbônico são a construção de fábricas realizada por seres humanos. No entanto, eles produzem muito mais carbônico do que a respiração de plantas ou animais. Esse gás carbônico ele é enviado para a atmosfera, onde pode fazer parte do efeito estufa, que como muitas pessoas sabem, é responsável por manter o calor na Terra, impedindo que ela congele. Porém, essa crescente emissão de gás carbônico pelas fábricas, pelos seres humanos no geral, tem contribuído muito para piorar isso. Afinal, o que precisava de só um pouquinho, agora tem muito, que causa um calor muito grande e excessivo para aqueles que vivem aqui na Terra. O gás carbônico, ele volta também, ele tem um outro final, voltando para mais perto da Terra, onde ele é capturado pelas árvores, plantas no geral, e é realizada a fotossíntese, cujo gás carbônico é consumido para a produção de glicose e expelido o gás carbônico como resultado desse processo. Um fato interessante é que as plantas não contribuem muito para a emissão de gás oxigênio, porque o que elas deixam como resíduo final, o oxigênio, elas também o consomem na respiração normal. E aqueles que realmente produzem muito gás oxigênio são plânctons, pequenos bichinhos microscópicos que vivem nos oceanos, e eles produzem muito mais gás oxigênio do que realmente os consomem, desculpe. E é muito interessante isso, porque as plantas, elas sim devem ser preservadas, afinal, elas não são o pulmão da terra, mas são o ar-condicionado, digamos assim, porque elas ajudam a manter a temperatura mais estável, criando sombras e impedindo o grande aquecimento do solo. Outro fato interessante é que países, estados, no geral, criaram o crédito carbono, cujas fábricas que tiverem ele, diminuindo a emissão de gás carbônico, plantando árvores, elas ganham alguns benefícios, cujo podem ser desde negociações extra com países que antes não conseguiam, até mesmo uma redução dos custos dela em eletricidade ou até mesmo isenção de impostos. E isso é muito interessante porque contribui bastante para a redução disso. Muitos países já adotaram e têm que continuar adotando. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico que garante a movimentação do oxigênio no meio ambiente e nos seres vivos. Esse ciclo é importante porque o oxigênio é essencial para o processo de respiração celular, formação da camada de ozônio e combustão. A principal etapa desse ciclo é, sem dúvidas, a fotossíntese, um processo realizado por organismos fotossintetizantes, plantas, algas e alguns procariontes. Na fotossíntese, temos a produção de oxigênio, o qual é utilizado pelos seres vivos na respiração celular. Agora vamos falar do ciclo do nitrogênio. Mas primeiro, o que é o nitrogênio? O nitrogênio é um gás encontrado em grandes quantidades pelo ar, mas não é tão reativo quimicamente. Ele está nas moléculas de proteínas e nos ácidos nucleicos das células, sendo muito importante para plantas e animais que a consomem. Nos fertilizantes, muitas vezes encontramos nitrogênio para o bom crescimento das plantas. Seu ciclo tem 4 partes, sendo elas a fixação, a amonificação, a nitrificação e a desnitrificação, respectivamente.
Na fixação, bactérias livres no solo ou em raízes de leguminosas transformam nitrogênio do ar em amônia e nitratos. Na amonificação, a ureia, um dos resíduos do metabolismo dos animais, é transformada em amônia por bactérias do solo. Na nitrificação, bactérias nitrificantes do solo transformam a amônia em nitratos, e na desnitrificação, o nitrogênio é devolvido à atmosfera através de bactérias desnitrificantes que o convertem a partir dos nitratos do solo. Agora eu vou falar sobre o ciclo biogeoquímico do fósforo. Bom, ele é bem mais simples do que comparado ao dos outros elementos, como o do carbono e do nitrogênio, pois não há passagem desse elemento pela atmosfera. O fósforo é encontrado apenas em sua forma sólida nas rochas. Apenas um composto de fósforo é importante para os seres vivos, o íon fosfato. O ciclo do fósforo é importante pois influencia no crescimento e sobrevivência de seres vivos. O ciclo tem início quando as rochas sofrem intemperismo e liberam o íon fosfato no solo. Assim, esse composto pode ser carregado até os rios, oceanos e lagos ou incorporado por seres vivos. Quando não aproveitados pelos seres vivos, podem retornar à natureza durante a decomposição da matéria orgânica. Muito obrigado pela atenção, uma ótima tarde a todos.